E olha, mudando de assunto, esse ano ficou marcado pelas preocupações com dados da balança comercial brasileira em meio ao tarifaço imposto por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E para 2026, o mercado vislumbra novas perspectivas, principalmente com um acordo entre o Mercosul e a União Europeia batendo a porta. Assunto para Celso Figueiredo, sócio do Barral Parente Pinheiro Advogados e doutor em Direito Internacional. Eu queria começar te perguntando como é que, dentro desse cenário de completa incerteza, Celso, o que a gente pode esperar de Donald Trump? Se desde a gente começou com aquele chamado Dia da Libertação, ainda em abril, com o anúncio de uma série de tarifas chamadas por Donald Trump de recíprocas. Posteriormente veio uma penalização, uma punição específica ao Brasil. Posteriormente, Donald Trump, presidente Lula sentados lado a lado, essa retirada das sobretarifas que atingiam uma alíquota de 50%. Sei que eu estou te fazendo a pergunta de US$ 1 bilhão que vai ser pago pela Mega Sena, mas o que esperar de Donald Trump no ano que vem? Seja muito bem-vindo. Já boa tarde, um prazer estar sempre aqui contigo, com o telespectador da CNN Money. O que esperar para o ano que vem é muito tumulto ainda, pelo menos no começo do ano, tá? Porque a gente chegou num ponto de aproximação entre o presidente Lula e o presidente Trump, mas o acordo ainda não se chegou a termo, né? Não existe um acordo entre os dois países para que haja de fato aí uma liberalização comercial, conforme a gente tinha antes do Liberation Day, antes do tarifaço diretamente para o Brasil. A gente tem, na verdade, uma lista de exceções que ela foi ficando cada vez mais ampla. Então, os principais produtos brasileiros, né, da cesta exportadora do Brasil para os Estados Unidos, eles voltaram a ser exportados. Aí eu trago aqui o café e a carne, talvez sejam os exemplos mais claros que não tinham entrado inicialmente na lista de exceções e eles foram incluídos agora recentemente. Mas a gente tem que entender que a gente se encontra ainda no meio do caminho. O tumulto ainda está acontecendo. Quando eu digo tumulto, é porque ainda há confusão pela frente, no sentido de que existe um acordo que a gente tem que chegar junto com os Estados Unidos, isso está claro, mas para além disso, Irajá, a gente tem algo subjacente que a gente não está falando muito, mas que está sendo encaminhado, está andando, e muito provavelmente no primeiro semestre do próximo ano a gente vai ter alguma novidade, que é com relação à investigação da seção 301 sobre o Brasil, e é sobre especificamente o comércio Estados Unidos e Brasil. Você deve se recordar muito bem que essa investigação ela trata não somente de tarifas que o Brasil aplica, mas também de proteção ao meio ambiente, fala de comércio com contrabando, né? Foi citado inclusive o comércio em São Paulo, né? Da região da 25 de março, e também o comércio de etanol. Então a gente tem essa investigação para ser encerrada no começo do próximo ano, o que pode reacender esse debate entre Brasil e Estados Unidos e o comércio bilateral entre os dois países. Eu sou muito bem lembrado nessas investigações do escritório do representante comercial dos Estados Unidos e eu queria entender se a gente pode acompanhar algum tipo de contaminação, seja do ponto de vista que beneficie o Brasil, seja evidentemente do ponto de vista que puna as nossas práticas internas, no âmbito dessas investigações do escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Há alguma correlação entre esse movimento de certa aproximação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos e o andamento dessas investigações ou não? Existe uma correlação de um sentimento que foi iniciado pelo governo Trump, né, de perseguir e tentar punir ali comércios que sejam injustos. E foi dentro dessa perspectiva e desse contexto que foi aberta a investigação da seção 301. Ocorre que a seção 301 ela é um regimento, um regramento próprio que é anterior ao próprio governo Trump. Então ela tem regras e procedimentos específicos que não têm a ingerência do próprio presidente, ao contrário do que a gente observou, por exemplo, no tarifaço, em que o presidente, por decreto presidencial, ele simplesmente adotava tarifas específicas, né, para os países dos quais ele queria retaliar. No caso da seção 301, há uma investigação, claro que
havendo um sentimento político melhor em relação às relações Brasil e Estados Unidos, e claro, também o corpo negociador do Brasil, que está em contato com as autoridades americanas, pode colocar esse tema à tona dentro das negociações. Mas eu diria que eles não necessariamente caminham juntos. Podem caminhar se ocorrer aí de fato uma boa vontade política do governo americano de eventualmente encerrar ou suspender essa investigação enquanto se haja um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, tá? Mas eu diria que, novamente, ainda é uma caixinha de surpresas o que vai vir no começo do próximo ano. Celso, toda essa dose de incerteza trazida por essa relação bastante conturbada ao longo desse ano, evidentemente caminhando ali no final do ano para algum tipo de respiro, principalmente para os exportadores brasileiros. Celso, pensando em outro aspecto que tange a balança comercial brasileira e também dos países membros do Mercosul, o presidente Lula tinha uma expectativa muito significativa, né, de assinar a chancela do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Houve uma série de resistências, quebra-quebra, que a gente acompanhou inclusive ao vivo aqui no CNN Money, com uma cobertura brilhante do nosso Américo Martins em Bruxelas, né, onde fica exatamente a sede da Comissão Europeia. E a gente tem visto essa resistência muito significativa da França, ao mesmo tempo em que a Itália ainda não sabe para onde vai. Se a Itália, de fato, apresenta uma resistência muito mais significativa, né, coloca um saco de areia nessas negociações, é muito difícil que ele seja chancelado. Depois de 30 anos de negociação, a Itália ainda falar que era prematuro a assinatura. Quais são as chances, de fato, de a gente acompanhar a possibilidade, sim, da chancela e, evidentemente, quais seriam os impactos a partir de um cenário positivo em que se ratifica esse acordo? Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar com muita cautela, né? A gente tinha uma perspectiva e uma expectativa legítima que o acordo, de fato, fosse assinado agora em dezembro, na cúpula do Mercosul, que ocorreu em Foz do Iguaçu, porque a própria Comissão Europeia havia indicado que haveria assinatura. E houve um retrocesso aí de última hora, justamente porque a Itália embarcou dentro desse discurso da França de que o acordo precisa ser melhor revisto, precisa ser melhor negociado. Só que Irajá não tem mais espaço para negociação, eu diria. Acho que tudo que o Mercosul pôde ceder, inclusive do ponto de vista de regramento ambiental, de regramento de salvaguardas, foi feito. A gente tem que esperar agora, de fato, uma posição, e você falou muito acertadamente, uma posição da Itália. É a Itália quem está segurando a assinatura desse acordo. A gente pode esperar que haverá, de fato, novas cenas dessa novela, né, cenas dos próximos capítulos em janeiro. A gente não pode, de fato, bater o martelo que vá ser assinado. Mas, novamente, é uma perspectiva legítima e, em havendo a assinatura, haveria aí já de imediato uma possibilidade de se ratificar aqui pelo lado do Mercosul, a parcela comercial do acordo, né, e também do lado da Comissão Europeia, isso já poderia entrar em vigor, fazendo com que se iniciasse aí o período de liberalização do comércio, né, que é um período de transição que pode durar, aí, dependendo do produto, de 0 a 15 anos nesse período de transição, né, de desgravamento das tarifas. E poderia impulsionar um comércio bilateral que já tem uma corrente de comércio avaliada em quase 100 milhões de dólares. Então, a expectativa é que isso seja aprofundado nos próximos anos, de acordo com a assinatura desse tratado, né, desse acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Mas, novamente, a gente tem que tratar com cautela e os efeitos em o acordo sendo assinado, eu diria que eles são, do ponto de vista comercial, muito importante, até para a gente destravar um pouco algumas dependências comerciais, como a gente tem com a China e também com os Estados Unidos. Interessante esse aspecto que você traz, Celso, porque as suas duas últimas respostas, elas dialogam exatamente sobre esses ditames praticados do ponto de vista interno e que refletem-se nessas relações comerciais do país. Brasil que, infelizmente, ainda impõe uma série de barreiras, sejam elas tarifárias ou não tarifárias, a diversas importações
né, de diversos parceiros comerciais. Conversei com o Celso Figueiredo, sócio do Barral Parente Pinheiro Advogados, doutor também em Direito Internacional. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, Vitor. Prazer é meu. Até mais.